Olá, faça um excelente dia. Eu sou Osmar Misael Dias. Esse é o podcast Bênção da Manhã especial que estamos gravando com live também pelo Instagram. E seja bem-vindo a este momento especial no Brasil, nas nações. Deus tem grandes coisas. Meu coração está cheio de expectativa por tudo aquilo que Deus já está fazendo. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. E o nosso Pai Celestial, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabia tudo o que iria acontecer nesses dias nas nações e no Brasil. Portanto, Ele não foi surpreendido em nada. Ele não é surpreendido. Ele é surpreendente. Para nós Ele é surpreendente, porque Ele faz coisas que a gente não imagina que Ele pudesse fazer, mas Ele nunca é surpreendido. Então, por isso que há provisão abundante, provisão certa para tudo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, se você puder pegar a sua Bíblia, pegar um bloquinho de anotações, que eu quero dar uma lição de casa para você hoje. Porque meu papel aqui não é te dar papinha na sua boca, você é adulto, meu papel aqui é andragogia, é provocar você, é ensino de adultos, é ativar o que está dentro de você nem sabia que estava dentro de você. Tem tesouros inestimáveis aí, tem coisas poderosas que eu sei, que tenho certeza que Deus vai trazer à luz. Deus está falando com você, falando com a nação brasileira, falando com as nações. E eu quero, nesta manhã, fazer uma breve oração inicial e depois ter um tempo de intercessão no final. Pai Celestial, que esse dia seja abençoado, que esse dia seja um dia repleto de boas notícias. E mesmo que vierem más notícias, a tua palavra diz que os justos não temem más notícias, porque o seu coração está firme confiando no Senhor. Firme confiando no Senhor. Nós estamos confiando em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti o tempo todo. Portanto, fala conosco nesse momento devocional. Fala conosco, Senhor, para que nós sejamos encorajados, fortalecidos e guardados. Se alguém está passando por um momento de profunda apreensão, de ansiedade, Senhor, ansiedade aguda, taquicardia no seu coração, pessoas que estão sofrendo até com síndrome do pânico, Pai, eu quero lançar sobre elas uma palavra de paz. Muita paz tem os que amam a Tua lei, para eles não há tropeço. Isaías 26:3, Pai, eu declaro sobre os Teus filhos. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Confiai, pois, no Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é uma rocha eterna. Então eu quero liberar essa palavra de bênção sobre você. Tranquilize seu coração, evite más notícias, não propague más notícias e seja encorajado nesta manhã em nome de Jesus. Eu queria que você, eu não dá tempo de eu ler, são 2 capítulos que eu vou resumir o que está na minha cabeça aqui, para encorajar você nesta manhã. 2 capítulos, mas eu quero deixar com lição de casa para você ler, para você estudar profundamente. Ontem eu falei sobre isso em 40 minutos numa ministração na nossa comunidade na Zona Sul de São Paulo, que estamos empenhados junto com você para orar, abençoar a nação brasileira. Nós temos 4 alvos de oração. Nós estamos num período de jejum e oração desde o dia 1º de março até o dia 9 de abril, clamando pela nação brasileira, clamando pelas nossas famílias, clamando pela nossa nação, famílias, pela nossa vida pessoal, pelos nossos alvos pessoal e clamando por um despertamento na nação brasileira e repreendendo esta onda de más notícias e esta onda deste maldito vírus que nós estamos clamando a Deus e pedindo que Ele intercepte isto e traga cura, traga sabedoria aos cientistas que estão trabalhando dioturnamente para procurar uma saída. Oramos para que Deus dê a esses homens e essas mulheres sabedoria, discernimento e que dentro deles há cristãos, que eles tenham dom de conhecimento, palavra de conhecimento, de sabedoria para descobrir fórmulas para atenuar esse problema e esse medicamento que está sendo veiculado aí, essa notícia, que ele realmente seja eficaz no tratamento daqueles que contraem esta enfermidade. Mas ontem no culto da manhã, que depois ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube,
CG Zona Sul. Quero convidar você a participar entrar nesse canal e fazer dele um dos canais que você se inscreve para você receber as notificações. Eu falei sobre a maior proteção sobre a nossa casa. E no encerramento da palavra eu dei uma orientação simples e prática, que eu pretendo fazê-lo aqui bem curtinho hoje, mas o conteúdo maior está lá. Eu queria deixar com você este recado. Então, em Êxodo capítulo 12 e 13, já disse, não dá tempo de eu ler aqui, mas narra o momento da saída do povo de Israel do Egito. O contexto, Deus havia dado uma ordem através de Moisés, que levou a ordem para a autoridade chamada Faraó, dizendo: deixa sair o meu povo. Faraó resiste a esta ordem, ele se rebela contra Deus, e Deus enviou 10 pragas para dobrar o coração duro daquele homem. 10 pragas. E a última praga que está registrada em Êxodo capítulo 12 e 13 é a praga da morte, do espírito de morte, que foi liberado para matar todos os primogênitos do Egito. É uma cena trágica. Você deve ter visto o filme Os 10 Mandamentos. Se você não viu, quero convidar você. Eu vou ver hoje de novo. Eu já vi algumas vezes, mas eu quero ver hoje novamente para ter isso na minha memória, essa situação tão dramática que viveu o povo de Israel e o povo do Egito. Lembrar só alguns detalhes. Os dois estavam no mesmo local. Os dois estavam na mesma terra, no mesmo espaço geográfico. Tanto o povo, os egípcios, quanto os israelitas. Os israelitas tinham uma aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança com eles. E os egípcios não eram um povo de aliança, e era um povo rebelde que perseguia o povo de Deus e os escravizava. Presta atenção nisso, 2 povos no mesmo lugar. Então, eu não quero ser conclusivo na minha análise aqui, porque eu sei que Deus vai falar com você. Eu quero que você leia detalhes dessa história e tire as suas próprias conclusões. E Êxodo capítulo 12 e 13, está muito claro aqui que Deus dá uma orientação pro povo de Israel, para Moisés. Ele dá uma orientação bem clara. No versículo 1 ele diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. São a formação das células, nós chamamos na comunidade da graça de G100s, os grupos de comunhão, edificação e multiplicação. Se é pequeno, junte com o outro, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Pena que agora não pode juntar fisicamente, mas estamos juntando virtualmente, online, está crescendo nossos grupos, tem sido uma bênção. Olha aqui, o cordeiro será escolhido na proporção de cada um puder comer. Versículo 5, o cordeiro será macho, sem defeito de 1 ano. Macho sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. No crepúsculo da tarde deveria ser sacrificado. Versículo 7. Então tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos, não fermentados, e ervas amargas a comerão.
Não comerei deles nada cru, nem cozido, nem água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai pronto para partir, assim que vocês devem comer. Cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. Essa é a Páscoa, é o Pessá, diz aqui essa versão da King James. Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Eu quero que você leia tudo depois. Eu li até o versículo 14. Não dá para eu ficar lendo aqui, não é o propósito. Eu quero instigar você a ir na fonte. Mas eu quero fazer alguns comentários para você aqui. Primeira coisa, Deus disse assim: este será o primeiro mês do ano. Vocês vão considerar como o primeiro mês do ano. O que Deus estava querendo dizer no meu entendimento sobre isto? É hora de vocês resetarem. É hora de vocês recomeçarem. Deus está falando de recomeços. Preste atenção nisto. Preste atenção nisso. Deus está falando para o seu povo: olha, eu vou tirar vocês de uma situação, vou levar vocês para outra. Eu vou tirar vocês de um regime de escravidão para um regime de liberdade. Eu vou tirar vocês debaixo de um jugo de Satanás, que simbolizado por Faraó, e de um sistema, que Egito simboliza o sistema deste mundo, corrompido, caído, que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então atenção, se você captar isso aqui, isso vai fazer muito sentido na sua vida para os próximos anos. Deus está dizendo: olha, este será para vocês, olha aqui, este, versículo 1, que este seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Você sabe que mês era esse? O mês Abib. Abril, entre março e abril. Vai pesquisar isso. O mês Abib é o mesmo mês que depois, lá na Babilônia, ele foi chamado de mês Nisan. Neemias capítulo 2. Vai estudar também. Então, aqui Deus está dizendo: olha, reseta tudo. Esses dias meu roteador aqui da minha internet deu pau. Eu liguei para o pessoal que presta serviço aqui, e eu tinha feito várias coisas, já não conseguia. Aí o cara falou assim: ó, tem um botãozinho atrás dele, vai com clipes nele, aperta ele e espera 20 segundos. Esse é o botão reset. Quando você resetar, ele vai recomeçar tudo, ele vai reconfigurar. E aí você vai ter que colocar uma nova senha, que no próprio modem já tem uma senha, tá lá, e deu toda a dica. Eu fui lá com a ponta de uma lapiseira e resetei o modem. Ele desligou e começou a reconfigurar tudo. A internet voltou, o sinal voltou. É momento, eu creio, isso Deus falou comigo, talvez faça sentido para você e para muitas pessoas. É momento de nós resetarmos a nossa vida. É momento de você parar. É momento de você aproveitar esta oportunidade. Não fique preocupado com o amanhã. Outra coisa que eu quero dizer para você: não fique preocupado com o amanhã. Não fique preocupado se você vai perder o emprego, se você vai ter dinheiro ou não. Jesus foi quem disse em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, dizendo assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque estas coisas os gentios se preocupam. Estas coisas
Os egípcios se preocupam. Essas coisas, aqueles que estão fora da lei, fora da aliança com Deus é que se preocupam. Olhem as aves dos céus. Olhem as flores do campo. As aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, e o seu pai as alimenta. Deixa eu dizer para você algo. O que a ave faz? Se você colocar, você já viu Deus estocar semente num lugar para as aves comerem? Não, ele não faz isso. Ele dá o alimento diariamente. Por isso que Jesus ensina também em Mateus 6 a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus, seja feita na terra. O pão nosso repete aí, o pão nosso do ano todo, o pão nosso de 2020. Eu vou no supermercado estocar alimento aqui em casa, porque vai acabar essa neura, essa paranoia. O pão nosso de cada dia. Cada dia. Dá-nos quando? O pão nosso de cada dia dá-nos em dezembro? Dá-nos hoje. Então veja, Deus é um Deus que controla todas as coisas. Então não fique ansioso quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, porque você pode não contrair, eu já disse isso no culto, ontem estou repetindo para você aqui, você pode não contrair o coronavírus, ou a Covid-19, ou essa enfermidade, você pode não contrair, e você não vai contrair, em nome de Jesus, mas você pode ficar tão neurótico, que você pode startar no seu organismo, vai alimentando uma ansiedade que é aguda nesse momento, pode se tornar uma ansiedade crônica, te levar a uma crise absurda e startar dentro de você, ou uma depressão, uma síndrome do pânico. O que é pior? O que é pior? Então eu estou aqui nesta manhã para dizer, é momento de você resetar a sua vida. Aproveite esta oportunidade. Ontem eu comecei a pesquisar um curso de inglês online. Eu vou aprimorar meu inglês online. Quero desafiar você a estudar. Separei um monte de livros que eu estou lendo, estou estudando, estou pesquisando. Eu não fico atrás de ouvir sobre coronavírus. Isso você não precisa nem ir atrás. Cai em você, né? Celular, televisão e tal. Mas busque intencionalmente aprimorar. Resete a sua vida. Talvez seja a maior mensagem que eu estou dando para você aqui, ó. Este será o primeiro mês do ano. Considere março e abril como tempo de recomeço na sua vida. Um tempo de recomeço na nação brasileira. Falava com um amigo meu industrial ainda hoje cedo e ontem à noite. A expectativa é grande de termos uma virada na economia do Brasil positiva. Declare isto, confesse isto, abençoe as pessoas, creia nisto. Comece a declarar sobre isto. É o momento de uma virada na nossa vida, na nossa casa. É o momento de você colocar a tua casa em ordem. É o que Deus disse para Abraão: coloca a tua casa em ordem, É momento de você parar tudo. Este será o primeiro mês do resto da nossa vida. Capricha nisso, organiza a sua vida, organiza a sua casa. Organiza as suas coisas. Põe em ordem a sua vida. Tem um livro que eu recomendo para você, que ele é forte, chama-se Ponha em Ordem Seu Mundo Interior, do Josh McDonald. Põe em ordem seu mundo interior. Põe em ordem a sua vida. Esse será o primeiro mês do ano. Olha que texto tremendo. Eu ia viajar no texto aqui, mas como está tudo escrito lá, vou parar por aqui para você pensar nisso. Este será para vós que estão debaixo da aliança, o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia
10 este mês, cada homem toma para si um cordeiro. Então sabe o que eu fiz ontem? Sabe o que eu orientei ontem o rebanho da nossa comunidade da Graça na Zona Sul de São Paulo, baseado neste princípio da palavra? Eu desafiei eles a todos a chegarem nas suas casas. Nosso culto foi 10 da manhã. E antes do almoço, antes da refeição em família, ministrarem uma ceia. Uma ceia. Porque a igreja foi para as casas, meu amigo. A igreja foi para as casas. Na verdade, a visão da igreja neotestamentária é: cada membro um ministro, cada casa uma igreja. Cada membro um ministro. Você é um ministro da parte de Deus. Se você é um cristão, se você é um nascido de Deus, você é um ministro. Você é sacerdote. Principalmente os homens que estão participando comigo nessa live. Você é sacerdote da sua casa. Sacerdote é aquele que intercede. Sacerdote é aquele que pega as causas. No Velho Testamento ele pegava as causas do povo e levava diante de Deus. Tinha todo um ritual para ele entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. É o papel do sacerdote. É aquele que vai diante de Deus e intercede pelo povo. Mas outra coisa, você também é profeta. O que o profeta faz? O profeta vai à palavra, estuda a palavra. Eu estou exercendo o ministério profético aqui, ó. Eu fui à palavra, eu estou estudando a palavra, estou mergulhando na palavra, para levar a você a profecia. A profecia que edifica, encoraja e consola. 1 Coríntios 14:3. Aquele que profetiza, diz Paulo, não fala a si mesmo, mas fala aos homens, para produzir edificação, encorajamento e consolo. Então é isso que está acontecendo com você. Garanto que você está consolado já. Você já está edificado com esta palavra nesta manhã. Eu tenho mais 4 minutos só, que eu pretendo fazer isso em 30 minutos. A não ser que vocês queiram ficar mais. Aí eu tô de boa. eu tenho muita coisa para passar aqui, mas eu não quero também ser longo e chato e cansativo. Mas eu quero dizer para você, aproveite essa oportunidade. E eu desafiei a igreja que eu sirvo, dizer o seguinte: chegasse em casa, preparasse os elementos da ceia. Eu estou falando isso para você porque você pode fazer isso hoje na sua casa. Você não viu ontem, não sabia nada. Você pode fazer isso. É uma dica que eu dou com base na palavra de Deus. Prepare os elementos da ceia, porque o cordeiro lá da velha aliança é o Cordeiro Santo de Deus aqui da nova aliança. É Jesus. João 1,29 diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, o poder e a majestade, o Cordeiro Santo de Deus. Então, pega os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. Ministre a ceia. Se você vive numa família onde tem um pai, se você é o chefe da família, você, como eu dizia, você é o profeta, você é o sacerdote e você é o rei. Não posso esquecer dessas 3 coisas. Sacerdote, profeta e rei. Sacerdote intercede. O profeta traz a palavra e o rei governa. O rei dá a direção. Cuidado do marido para você não ser omisso na sua casa e sobrecarregar sua mulher, deixando sobre ela o peso espiritual da sua casa. Ah, Osmar, mas eu não sou um cristão. Pois é, seja. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e toma posse da sua posição. Porque quero dizer para você, quando um líder assume a sua posição, a espinha dorsal dos demais apruma-se. Porque a coragem é contagiante. E líder tem que tomar decisão. Então tome a decisão hoje. Se você é um homem, está me ouvindo aqui, tem uma família, você é o sacerdote da sua casa. Não fique empurrando as coisas para sua mulher. Não fica sobrecarregando a ela. Não fica pedindo para ela orar por você. Levante-se você com autoridade. É você é a cobertura espiritual da sua casa. Quer você seja cristão ou não. Mas se você não é cristão, torne-se um. Conheça a palavra de Deus, busque recursos, aprenda, seja mentoreado por outros homens, ande com gente melhor que você, seja ajudado, mas assuma a sua posição de pessoas de um homem de verdade, que ama a Deus e ama a sua casa. Não estou falando para você de religião, estou falando de posicionamento, de hombridade.
Estou falando de você assumir o projeto que Deus te deu, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você é sacerdote da sua casa. Quem tem que levantar de madrugada para orar aí, quem tem que levantar mais cedo é você, não é só a mulher. Eu vejo muitos movimentos de oração no mundo liderados por mulheres, é uma vergonha para nós homens. Por isso que eu tenho levantado um projeto na nossa comunidade chamado Homens de Honra. A gente, toda terça-feira, 6 da manhã, das 6 às 7, nós estamos lá. Estou incentivando os homens a virem buscar a Deus. E aqueles que não podem vir, porque São Paulo é uma coisa complicada, de trânsito, distância geográfica tremenda, a gente faz uma live toda terça-feira. Agora nessa fase não, mas voltaremos em breve, estamos até com saudade já. Mas toda terça-feira, 6 horas da manhã, Homens de Honra, levante-se na sua casa, seja o sacerdote da sua casa, seja o profeta, seja aquele que leva a palavra, que conhece a palavra, Tem homens que são heróis, são gigantes nas suas empresas, no mundo corporativo, e nas suas casas são os fracos. Por favor, acorde, homem. Deus chamou você para ser sacerdote da sua casa, para ser profeta da sua casa, aquele que se levanta e diz assim: assim diz o Senhor, ó, Deus falou comigo isso aqui. Aqui em casa quem levanta mais cedo sou eu. Quando minha esposa levanta, eu já tenho palavra para compartilhar com ela. Ela senta, a gente tenta, quando nós estamos nos alimentando de manhã, agora nós estamos no tempo de jejum pela manhã, levantava de manhã que ela ia tomar o café, eu já estava ali preparado, já lia, já orava junto, porque eu sou sacerdote, não sou super-homem, sou o sacerdote, estou fazendo o que eu devo fazer, só isso. Então, você é o sacerdote, você é o profeta e você é o rei. Você é o rei da sua casa, o rei é aquele que governa, o rei é aquele que lidera, aquele que aponta o caminho. Portanto, assuma sua posição. Não era isso que eu ia falar não, eu ia falar outras coisas, mas como está tudo escrito que eu vou falar, está tudo escrito em 12, 13 de Êxodo, está lá para você, vou deixar como, botar sal na sua boca para você ir lá, para você ver os detalhes dessa riqueza, desse case, que tem muito a ver conosco aqui. Mas Deus instituiu então a Páscoa, falou para eles tomarem a ceia, participarem daquele cordeiro. Na nova aliança Jesus vem e diz, por que a ceia, né? Na nova aliança Jesus vem e diz, ele pega o pão, levanta o pão antes de ser traído, ele tomou o pão e disse aos seus discípulos: este pão simboliza o meu corpo partido por vós, tomai e comei dele. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês vão trazer a memória, vão fazer em memória de mim, será um memorial. Isso está linkando com esse momento aqui, ó, o sangue, que simboliza o corpo, simboliza o pão, que simboliza o corpo de Cristo, o sangue simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Então a ceia simboliza isto. Então eu orientei ontem as pessoas a tomarem a ceia juntos em família, consagrando os elementos da ceia, o pão e o suco da videira, e depois orarem nas suas casas, declarando a presença de Cristo, porque o que é que salvou esse povo aqui? Porque eles tinham uma aliança com Cristo, aquele sangue espargido na porta, na parte superior, nos umbrais das portas e batentes da porta, simbolizava a proteção. A casa que tem Jesus, a casa que tem a presença do Cordeiro de Deus, ela está protegida, ela está guardada. Eu creio assim. Eu respeito quem não crê assim, mas eu creio assim. E eu vou desfrutar disso em nome de Jesus. Nem o mal nos sucederá, nem maldição chegará à nossa casa. Então eu quero encerrar esta live fazendo uma oração com você, muito especial nesta manhã. Na verdade, nós estamos elencando 4 alvos de oração. 4 alvos de oração, que eu quero ser fiel a eles aqui. Talvez eu até mostre para você aí. Quero elencar esses 4 alvos de oração para nós orarmos juntos nesta manhã e declararmos a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre você, quero orar junto com você. Eu vou fazer uma oração especial sobre a sua casa e eu queria que você anotasse uma promessa aí. Enquanto eu vou localizando aqui o slide que quero mostrar para você, localize uma promessa aí. Isaías 32:18.
Isaías 32, 18 e 19. Vai abrindo aí sua Bíblia e vamos confessar juntos esta palavra. Isaías 32, 19. Isaías 32, 19. Pega esse texto, nós vamos orar sobre esta palavra. Isaías 32, 19. Eu vou pegar aqui também, abrir aqui, apesar que eu sei de cor, mas eu quero fazer um exercício com você. Eu tenho procurado ensinar as pessoas a orar a palavra de Deus. A oração mais poderosa do mundo é a oração segundo a palavra. Isaías 32, 18. Diz assim o texto: o meu povo habitará em moradas de paz. Moradas de paz. Esta versão diz: o meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras. O meu povo, diz o Senhor, habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos, tranquilos, de paz e repouso. Eu quero declarar sobre a sua casa, eu quero declarar sobre o seu lar, sobre a sua família, que a sua casa é este lugar aqui, que Deus planejou. Você habitará numa morada de paz, em lugar quieto, tranquilo, de paz e repouso. Seguro, lugar seguro. O verso 19 diz assim, embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier, a cidade será nivelada ao pó. Sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Ele está dizendo, ainda que lá fora, ainda que haja tempestades, ainda que hajam crises, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Então quero dar uma dica para você, depois que você ministrar a ceia hoje no momento da sua refeição, no almoço ou no jantar com a sua família, no melhor horário que você tiver, você pegue esta promessa, abra essa Bíblia, faça como eu estou fazendo aqui, comece a declarar, levante-se você, principalmente o homem, se você é viúva ou mora sozinha, faça você, claro, é evidente, mas levante-se e declare, o meu povo, vai em direção à porta da sua casa, vai em direção à porta da sua casa e abençoe a sua casa, impõe as mãos sobre a sua porta. Eu orientei alguns que têm mais experiência com Deus a tomar o óleo, símbolo da unção, simbolizava a unção, simbolizava a consagração, e consagre a sua casa a Deus, consagre, vai nas portas, vai nas janelas e diga assim, eu habito numa morada de paz. Quando eu voltei da comunidade ontem, que deixei minha esposa em casa, cheguei aqui, ela tinha feito já, falou, não, eu já fiz o que você mandou fazer. Eu falei, ok, então amém Jesus. Então, mas eu depois, junto com ela, no momento da ceia, eu orei novamente sobre esta palavra. Simples, não tem mistério, não tem segredos absurdos. Não, é simples, a palavra de Deus é simples. Então você consagra o elemento da ceia, toma a ceia, participa, renova a sua aliança com Deus, renova a sua aliança, porque a ceia é renovação de aliança. Renova a sua aliança com Deus, renova com a sua esposa, com a sua família, e depois ore, declarando, Pai, está escrito, eu oro assim, Pai, está escrito aqui em Isaías 32, 18, que o teu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, e em lugares quietos de paz, lugares tranquilos de paz e repouso. Eu declaro que esta casa é um lugar seguro, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz e repouso. Eu repreendo, aí você pode usar suas palavras, eu repreendo todo o mal, nenhum vírus entrará aqui, nenhuma maldição chegará na minha casa, porque está escrito que o meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas de paz, em moradas seguras. Ainda, Pai, que embora as florestas sejam arrasadas pelo granizo,
quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes. Tua palavra diz que eu serei feliz. E eu vou semear junto às águas puras. Eu declaro um novo momento na minha vida. Eu declaro um novo momento na sua vida. Já estou orando, tá? Eu declaro um novo momento na sua vida. Você vai habitar em moradas de paz, em moradas bem seguras, lugares quietos e tranquilos. Ainda que a cidade seja arrasada, ainda que tudo ao nosso lado caia, 10 mil ao nosso lado, 1000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque está escrito isso, Senhor. E nós vamos... passando esse momento, e neste momento já nós vamos semear junto às águas puras e generosas. Eu declaro, Pai, provisão abundante sobre a minha casa. Eu declaro provisão abundante sobre a casa dos meus amigos. Haverá, Senhor, Tu vais dar criatividade para os proprietários de empresa, os proprietários de negócio, como aquela reportagem que eu vi ontem, Pai, de gente prosperando no meio da crise, servindo as pessoas, sendo generosos. Haverá uma onda de generosidade no país. Nós vamos repartir as nossas coisas uns com os outros, Pai. Não haverá falta de nada, porque a Tua palavra diz que o pão nosso de cada dia Tu vais dar no dia de hoje. Portanto, eu abençoo as casas e famílias. Eu abençoo, eu declaro a Tua proteção, a proteção do sangue da nova aliança, a proteção do Cordeiro, da presença de Deus nas nossas casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo as famílias, eu abençoo as casas e famílias. Em nome de Jesus. E agora eu quero orar com você. E eu vou mandar essa artezinha, está no meu Instagram, se você quiser ver lá no meu Stories. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei esta arte, mostrando aqui, talvez fique ao contrário aí, né? Nossos alvos de oração, 4 alvos de oração. 4 alvos de oração. Se alguém puder escrever aí, ó, eu vou citá-los aqui. Se alguém puder escrever e deixar até nos comentários aí, alvos de oração. Destruição do coronavírus. Deus pode destruir, interceptar isso aí. Mandar um míssil espiritual e destruir esse coronavírus em todos os lugares, não só na nação brasileira. Primeiro alvo, então, destruição do coronavírus. Segundo alvo, proteção sobre as nossas famílias, sobre as nossas comunidades, sobre o Brasil e as nações afetadas. Proteção. Proteção sobre os profissionais de saúde que estão no campo de batalha. Proteção. E o despertamento espiritual de nossa nação. Despertamento espiritual. Então eu quero fazer menção desses 4 alvos aqui. E eu quero fazer um alerta para você, antes de orar. Eu quero que você ouça esta palavra que Deus falou comigo agora cedo. Levantei essa palavra, veio no meu coração imediatamente. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Se alguém puder anotar aí nos comentários. 1 Timóteo capítulo 2. Olha aqui, sobre oração. Olha, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Eu já disse, vou repetir. Obrigado, Cláudia Lopes, por anotar aí. Os alvos estão aí, ó. Destruição do coronavírus, proteção sobre nossas famílias, comunidade e nação, proteção dos profissionais da saúde e despertamento espiritual. Mas eu quero fazer uma menção especial sobre as autoridades com base nesse princípio da palavra aqui. Olha só o que diz a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Paulo está recomendando a Timóteo para que Timóteo fizesse isso com a igreja que ele estava pastoreando. Recomendação: façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. 4 níveis de oração, não vou falar sobre isso agora, mas 4 níveis aqui. Em favor de todas as pessoas. Versículo 2. Pelos reis e por todos que exercem autoridade. Pelos reis, pelos líderes, pelos governantes, reis aqui simboliza isto, reis, líderes, governantes, e por todos que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Versículo 3.
Isto é bom e agradável diante de Deus. O que é bom e agradável diante de Deus? Você retaliar e criticar as suas autoridades? Não, isto é mal e desagradável. Bom e agradável é você abençoar as suas autoridades. Abençoar o seu pai dentro de casa, abençoar a sua mãe, orar por eles. Abençoar o pastor da sua comunidade, orar por ele. Cobri-lo com as suas orações. Sabe por que eu vou falar aqui com os cristãos. Sabe por que às vezes o seu pastor não é melhor? Porque você não ajuda, você não coopera, você não cobre ele com as suas orações, você não busca ele para dizer, estou aqui à disposição, quero ajudá-lo. Sabe por que ele não faz melhor o ministério às vezes? Porque ele não sabe. E você sabe e não ajuda. Aí fica criticando, com maledicência. Isto atrai maldição para a sua vida. Isto é em todos os níveis. Então, eu e você temos essa responsabilidade de orar pelos reis e todos que exercem autoridade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu quero desafiar você nessa oração final, a gente orar por esses alvos aqui e incluir nossas autoridades, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Bom e agradável diante de Deus é que você pare de criticar as suas autoridades. Pare de criticar o governo federal. Pare de criticar o governo estadual. Pare de criticar o governo municipal. Ore por eles. Troque as críticas por oração. Ao invés de você ficar repostando coisa nas redes sociais para detonar as pessoas, dobre os seus joelhos e ore. Abençoe as pessoas para que você tenha uma vida quieta e tranquila. Porque se você enviar essas cargas negativas de maldição sobre eles, eles podem tomar decisões erradas e sobrar para você. Então é momento de nós orarmos, porque Deus quer que todos eles sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Já desse eu vi um vídeo do presidente do Brasil, nosso presidente, declarando numa reunião que ele participou, chorando, dizendo que a gratidão dele a Deus por salvá-lo, pela família, pelas orações dos brasileiros e tal, e um monte de gente criticando, dizendo, isso é hipocrisia, não é nada de... Gente, a gente torce para que ele seja um homem de Deus ou torce para que ele não seja um homem de Deus? O que é melhor para nós? Mas ele não é sincero. Esse é o problema dele. O problema meu é orar por ele. Então abençoe o nosso governo. Eles estão debaixo de uma pressão 24 horas por dia. E a imprensa fica procurando um detalhe errado que falou numa vírgula e... Para que isso? O que isto constrói? Não entra nesse esquema. Entre no esquema da palavra de Deus. Ore. Claro que se derem orientações absurdas, óbvio, você é inteligente. Se você é inteligente. Mas ore. O que eu estou destacando para você é para você orar. Ore pelo governador do seu estado. Ore pelo prefeito da sua cidade. Ore pelo governo federal, pelos ministros que estão assessorando o nosso governo. Ore pelas nações. É isso que Deus quer. Para que você tenha uma vida quieta e sossegada, nós devemos orar por todos aqueles que estão em autoridade. Então quero encerrar nesse momento orando. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela destruição do coronavírus. Eu oro, Senhor, junto com os meus amigos e meus irmãos que estão nesta live. Estas quase 300 pessoas que aqui estão, Senhor, se unindo comigo nesta oração, que Tu interceptes esse coronavírus e ele seja dissipado, que este medicamento que está sendo descoberto, Senhor, tenha efeito prático, efeito bombástico para a recuperação da saúde que aqueles foram atingidos. Eu oro pela proteção sobre as nossas famílias, sobre a nossa comunidade, sobre o Brasil e as nações afetadas. Senhor, tenha misericórdia da Itália, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Que cena triste vendo aquele número de mortos, pessoas de idade sofrendo, deixados para morrer, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu oro, Senhor, pela proteção dos profissionais de saúde que estão no campo de batalha. Pai, que cena horrível temos visto de pessoas xingando, agredindo verbal e fisicamente os profissionais de saúde que estão nos transportes públicos, indo para a sua missão. Usa de misericórdia, protege essas pessoas, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os recepcionistas do hospital, os segurança que fica na porta, Senhor. Neste lugar de tanta contaminação.
usa de misericórdia com eles, protege a saúde deles, que nenhum deles morra, que nenhum deles contraia essa enfermidade e que eles tenham sabedoria, paciência, resiliência para superar este momento. Nós abençoamos nosso ministro da saúde, Pai, o Luiz Henrique Mandetta, que ele tenha sabedoria, tenha graça para orientar o governo, para articular tudo isso, Pai. Os secretários de saúde aqui de São Paulo, de todos os estados, os nossos governantes, eu